Como diz o ditado, situações desesperadas exigem medidas desesperadas. Quando o cirurgião americano Henry Beecher, formado em Harvard, estava servindo na Segunda Guerra Mundial, a sua morfina acabou. A morfina é um narcótico de alto poder analgésico e que é usado para aliviar dores que são muito fortes. Perto do final da guerra, a morfina estava em falta nos hospitais militares de campanha. Então essa situação não era incomum. Na época, Beecher estava prestes a operar um soldado gravemente ferido. Ele temia que, sem um analgésico, o soldado pudesse ter um choque cardiovascular fatal. No entanto, rapidamente, uma das enfermeiras encheu uma seringa com soro fisiológico e deu uma injeção no soldado, como se realmente estivesse injetando morfina nele. E o soldado se acalmou imediatamente. Ele reagiu como se realmente tivesse recebido a droga, embora tudo o que ele tivesse recebido fosse apenas uma solução salgada. E aí o Beecher prosseguiu com a operação, cortou o soldado, fez os reparos necessários e o costurou novamente. Tudo sem anestesia. O soldado sentiu pouca dor e não entrou em choque. Mas como seria possível que a água salgada pudesse substituir a morfina? Depois desse sucesso impressionante, sempre que o hospital de campanha ficava sem morfina, Beecher fazia a mesma coisa novamente. Injetava soro fisiológico como se realmente estivesse injetando morfina. Essa experiência o convenceu do poder do placebo. E quando ele voltou aos Estados Unidos depois da guerra, ele começou a estudar o fenômeno. Aí, em 1955, Henry Beecher publicou uma obra clássica intitulada O Poderoso Placebo. E desde aquela época, décadas depois, o efeito placebo continuou sendo estudado. O vídeo de hoje inaugura uma nova série aqui no canal. A série sobre efeito placebo e o poder da sugestão. E essa série foi a primeira meta que foi batida na nossa campanha do Apoia-se. E se você gosta desse tipo de conteúdo, acha importante o YouTube ter conteúdos que também são educativos, você pode conhecer a nossa campanha. O link está na descrição desse vídeo. E nesse primeiro vídeo sobre efeito placebo, vamos responder a uma pergunta muito importante. O efeito placebo é real? Será que existe mais de um tipo de efeito placebo? Então, se você quiser saber a resposta para essas perguntas, vai ter que ver o vídeo até o final. E lembre-se de clicar agora no gostei. Eu sei que às vezes é chato ficar repetindo isso, mas é a única forma de mostrarmos para o algoritmo que esse vídeo é relevante. Então já clica no gostei e vamos falar de placebo e de efeito placebo. Bom, mas para a gente falar de placebo, a gente primeiro tem que definir o que é placebo. Placebo é uma substância, uma propriedade bioquímica que cause alguma melhora para o organismo. E a palavra placebo vem do latim que significa eu vou agradar. E esse significado tem tudo a ver com a ideia de efeito placebo. O efeito placebo é a melhora que a pessoa vai sentir depois de ingerir ou depois de se submeter ao procedimento que é um placebo. E quando falamos de placebo, geralmente a gente pensa nas pílulas falsas, feitas de açúcar, farinha. No entanto, podemos ter outros tipos de placebo. Por exemplo, no início do nosso vídeo, falamos da injeção salina, que foi usada na Segunda Guerra Mundial para substituir a morfina, que é um anestésico. Essa injeção foi um tipo de placebo, já que a solução salina não teria nenhum princípio ativo realmente capaz de promover uma anestesia. No entanto, mesmo sendo um placebo, a solução conseguiu aliviar a dor do rapaz na guerra. Outro tipo de placebo são os cremes e pomadas. Aliás, tem uma pomada que é muito popular que se chama arnica, e ela costuma ser usada para controlar a dor. Grande parte do benefício terapêutico anestésico da arnica também é devido ao efeito placebo. Só que no caso é um placebo que está na forma de creme ou na forma de pomada. E além das pílulas, além das injeções, das pomadas, existe um outro tipo de placebo que é muito intrigante: as cirurgias que são placebo. E quando falamos de cirurgias que são placebos, imediatamente as pessoas pensam naquelas cirurgias falsas, que são feitas por charlatões que fingem ser médiums e que atraem uma legião de seguidores. Sim, elas também são placebo. Mas a gente também tem cirurgia placebo na medicina. Imagine que você está com muita dor no joelho e o médico decide fazer uma cirurgia. No entanto, depois de abrir o seu joelho todo, o médico percebe que não seria possível fazer cirurgia ou que não ia valer a pena fazer a cirurgia. Aí ele simplesmente fecha o joelho de novo. No entanto, mesmo que a cirurgia tenha sido falsa, imagine que a sua dor também some. Ou seja, existe também a cirurgia que é placebo. Aliás,
o cirurgião americano Ian Harris lançou um livro bem interessante chamado Surgery: The Ultimate Placebo, onde ele aborda um pouco mais sobre esse tema. Bom, já falamos do placebo e já falamos do efeito placebo. O efeito placebo é conhecido há décadas. Inclusive, bem antes da publicação do artigo O Poderoso Placebo, em 1955, os cientistas já sabiam da sua existência. Inclusive, foi em 1948 que surgiram os chamados estudos clínicos randomizados e controlados. Nesses estudos temos procedimentos que buscam separar o efeito placebo dos outros efeitos químicos que estão sendo pesquisados. No entanto, apesar de o efeito placebo ser conhecido há décadas, foi apenas bem recentemente que ele começou a ser mais estudado pelos cientistas. E existiam basicamente dois motivos pelos quais o efeito placebo não era estudado cientificamente como deveria. O primeiro motivo é bem óbvio: os pesquisadores não se importavam com a natureza do efeito placebo. O que eles queriam saber era se a droga que estava sendo pesquisada realmente funcionava devido às propriedades químicas. Eles não estavam nem aí para efeito placebo. Aliás, o efeito placebo é geralmente visto como o grande vilão do cientista. Quando surgiram as vacinas contra o vírus da Covid-19, a primeira preocupação era: será que as vacinas realmente funcionam ou será que elas são apenas placebo? Então, o primeiro motivo para o efeito placebo ter ficado décadas sem pesquisas realmente bem fundamentadas foi simplesmente falta de interesse mesmo. O foco das pesquisas era sempre saber se o princípio ativo do remédio realmente funciona. Os motivos pelos quais as pessoas do grupo do placebo melhoram costumam ser bem irrelevantes para o cientista. No entanto, tem um segundo motivo pelo qual o efeito placebo não era pesquisado como deveria. Em geral, existe pouco critério na identificação do efeito placebo. Como disse no início do vídeo, costuma-se entender o efeito placebo como o efeito que é obtido após a administração do placebo. O problema é que as pessoas que recebem o placebo podem melhorar por vários motivos diferentes. Por exemplo, imagine 3 pessoas que estão numa pesquisa e no grupo do placebo. Vamos chamar essas pessoas de pessoa A, pessoa B e pessoa C. Imagine que a pessoa A teve uma melhora bem substancial no seu quadro, mas devido a uma remissão espontânea da doença. Ou seja, a doença simplesmente regrediu espontaneamente, algo que pode acontecer com várias doenças. Ou seja, uma melhora que foi observada apenas por uma coincidência e que não teve nada a ver com o tipo de placebo ou a forma com que o placebo foi administrado. Agora imagine que a pessoa B relatou uma melhora bem substancial devido à melhora no seu autocuidado. Ou seja, por acreditar no placebo, ela teve maior aderência ao tratamento, ela começou a se cuidar mais, ela começou a ser mais cautelosa no seu dia a dia, evitando riscos e passou a se alimentar melhor. Ou seja, ela também melhorou não necessariamente pelo tipo de placebo administrado, e sim pelas atitudes que ela tomou na sequência. E finalmente, imagine que a pessoa C teve uma melhora mensurável objetivamente no seu sistema imunológico. Dessas 3 pessoas, A, B e C, apenas a pessoa C realmente teria uma melhora que seria justificada por eventos psicológicos associados com a expectativa de melhora. E aí que surge um grande problema para os pesquisadores. Ainda que essas 3 pessoas estejam no mesmo grupo, estão no grupo do placebo, e ainda que as 3 tenham tido melhora, elas melhoraram por motivos diferentes. Claro que nenhuma delas melhorou devido ao medicamento, afinal, elas estavam no grupo controle, no grupo do placebo. No entanto, o motivo da melhora não foi o mesmo, só que infelizmente nas pesquisas tudo isso é chamado de efeito placebo. E esse é o principal motivo pelo qual o placebo não era estudado com muito vigor até bem recentemente. Ou seja, aquilo que chamamos de efeito placebo pode ser um monte de fenômenos totalmente distintos. E as pesquisas científicas não costumam se preocupar em criar uma distinção entre o efeito placebo verdadeiro, que é fruto de eventos psicológicos que acontecem no cérebro do cliente, do efeito placebo percebido, que surgiria devido a outras variáveis, como remissão espontânea, regressão à média e até mesmo aumento do autocuidado. E nesse vídeo, vamos discorrer sobre vários desses motivos pelos quais as pessoas do grupo placebo podem ter uma melhora. As pessoas que estão no grupo do placebo podem ter uma melhora por uma infinidade de fenômenos psicológicos distintos, como o desejo que o paciente tem de melhorar ou de encontrar alívio para os sintomas, o desejo do paciente de agradar o médico que está tratando, ou até mesmo o desejo do paciente justificar os riscos e as despesas do tratamento. Esse efeito psicológico de criar justificativas para o tratamento não envolve apenas o custo financeiro, mas também o custo de tempo,
e o custo de esforço. Imagina, a pessoa está envolvida há meses com um tratamento que envolve algum tipo de placebo. É claro que ela vai fazer o máximo para justificar todo esse investimento de tempo e de dinheiro. Por exemplo, temos evidências, olha que interessante, de que remédios mais caros possuem um maior efeito placebo. Então, quanto mais dinheiro e quanto mais tempo são investidos no tratamento placebo, maior vai ser o efeito placebo. Outro elemento psicológico que é encontrado nos grupos de placebo é o chamado viés da confirmação. E esse é um tipo de viés cognitivo muito poderoso, onde as pessoas tendem a notar e a lembrar de eventos que confirmam suas próprias crenças. Além disso, as pessoas ignorarão qualquer evidência que refute suas crenças. Por exemplo, muita gente toma vitamina C para evitar resfriado, e não temos nenhuma evidência que ela seja realmente eficaz para evitar resfriado. Ficou surpreso, né? Pois é, não tem evidência alguma de que consumir vitamina C vai ser eficaz para evitar resfriado, evitar gripe. Aí imagine que você avisa isso para o seu amigo, avisa para ele que não temos evidências de que o consumo de vitamina C tem esse tipo de benefício. Aí seu amigo te diz que desde que ele começou a tomar a vitamina C, ele nunca mais ficou resfriado. Só que na sequência você o refuta dizendo, ué, mas você não estava gripado mês passado? Aí seu amigo justifica, né? Mas essa gripe foi bem mais fraquinha do que aquelas que eu tinha quando eu não tomava vitamina C. Esse é um exemplo de viés de confirmação. E muitos dos benefícios que vemos no grupo controle vão ser devido a esse viés cognitivo. E outro elemento psicológico que pode melhorar as condições clínicas dos pacientes do grupo controle, do grupo placebo, é o chamado efeito do observador, ou efeito Hawthorne. Ele ganhou esse nome porque ele surgiu em uma pesquisa realizada no início do século passado pelo Conselho Nacional de Pesquisa dos Estados Unidos, National Research Council, em uma fábrica da Western Electric Company, situada em Chicago, no bairro de Hawthorne. E um dos objetivos dessa pesquisa era determinar a relação entre a intensidade da iluminação e a eficiência dos operários, que seria medida através da sua produção. Ou seja, eles queriam saber se a produtividade dos funcionários se alteraria caso fosse alterada a quantidade de luz que incidia em cima dos funcionários. Para analisar o efeito da iluminação sobre o rendimento dos operários, foram escolhidos dois grupos que faziam o mesmo trabalho e em condições idênticas. Um grupo trabalhava sob intensidade de luz variável e o outro grupo ia ter intensidade constante. Ou seja, a única diferença ia ser a intensidade da luz que incidia nos dois grupos. Aí, curiosamente, tanto no grupo experimental quanto no grupo controle, registraram um aumento na produtividade. Imagina, os dois grupos aumentaram a produtividade. E os pesquisadores não conseguiram provar de forma alguma a existência de qualquer relação simples entre a intensidade de iluminação e o ritmo de produção. Aí, na sequência, decidiram reduzir a iluminação na sala experimental. Eles imaginavam que essa queda da iluminação fosse indicar também uma queda na produção, mas o resultado foi o oposto. Mais uma vez, a produção aumentou. Aí no final, os pesquisadores acabaram percebendo que esse aumento da produtividade não tinha nada a ver com a intensidade da luz, e sim devido ao efeito do observador. O simples fato de os funcionários estarem sendo observados já fizeram eles trabalharem mais. E esse efeito que foi observado na fábrica também é observado nas pesquisas da área da saúde. O fato de observarmos as pessoas já vai afetar o seu comportamento e, consequentemente, os resultados que elas vão obter com o tratamento. Por exemplo, o simples fato de alguém ser voluntário de uma pesquisa já vai aumentar a aderência dessa pessoa ao tratamento. Essa pessoa está sendo vista e ela está sendo examinada regularmente por um profissional da saúde. Isso vai gerar algum tipo de compromisso com esse profissional. E provavelmente ela vai começar a ter comportamentos mais saudáveis e até mesmo a tomar outros cuidados com a própria saúde. Ou seja, o fato de a pessoa já estar sendo observada já consegue alterar os resultados das pesquisas da área da saúde. E além desses vieses psicológicos, temos alguns outros fenômenos estatísticos que vão contribuir para os resultados obtidos nos grupos de placebo. Um desses fenômenos estatísticos é a chamada regressão à média. Na regressão à média, um evento extremo, que pode ser um evento bom ou ruim, não importa, ele vai ser seguido por um evento mais típico, mais próximo da média. Imagine, por exemplo, que eu estou fazendo uma medida da altura das pessoas que moram num bairro qualquer. Em algum momento, a pessoa que foi medida tem em torno de 2,30 m.
uma pessoa enorme, uma pessoa tipo Shaquille O'Neal, por exemplo, provavelmente a próxima pessoa que for medida vai ter uma altura menor que essa. E o mesmo acontece se eu medir uma pessoa que é muito baixa ou uma pessoa que tem enanismo. Nesse caso, a próxima pessoa a ser medida vai ter uma altura maior do que aquela pessoa que era muito baixa. Na pesquisa, essa regressão à média também vai surgir no grupo do placebo. Imagina uma pessoa que está nesse grupo controle e imagine que ela tem dor crônica. É natural existir uma flutuação na intensidade da dor crônica dos pacientes, mesmo que ele não faça tratamento nenhum. Mesmo sem tratamento, eles vão ter dias com dores mais intensas e dias com dores menos intensas. E é natural existir uma flutuação na intensidade da dor crônica dos pacientes, mesmo que eles não estejam fazendo tratamento nenhum. Mesmo sem tratamento, eles vão ter alguns dias com dores mais intensas e alguns dias com dores menos intensas. Às vezes, esse paciente pode ter uma melhora expressiva apenas devido a esse fenômeno estatístico de regressão à média. Então podemos explicar a melhora que surge no grupo do placebo por uma série de fenômenos diferentes, sejam eles psicológicos, como o viés da confirmação, o efeito do observador, ou até mesmo fenômenos estatísticos, como a remissão espontânea ou a regressão à média. E aí, devido a essa falta de especificidade sobre a própria definição do que seria efeito placebo, esse fenômeno não era investigado com o rigor que deveria. Mas e se os pesquisadores conseguissem separar o efeito placebo de verdade de todos os outros fenômenos que não tivessem efeitos psicobiológicos? E se esses pesquisadores tratassem o placebo como se fosse uma droga, que pudesse ter sua massa quantificada? E a hipnose, será que ela é real? Qual que é a relação da hipnose com o efeito placebo? Aí vai ter que ficar para os próximos vídeos dessa série. E aí, você já conhecia o efeito placebo? Já se inscreveu no nosso canal? Então inscreva agora, porque toda semana tem vídeo novo para você. Tem que ativar o sininho, hein? Até a próxima.